Olá, eu sou o Vande Casalec, bem-vindo ao programa do Útil ao Agradável. Nosso programa tem a intenção de desenvolver a saúde física, mental, emocional, espiritual e, subliminarmente, financeira e profissional do ser humano. Nossa missão é construir um mundo melhor através de propostas saudáveis e para nos conduzir, para nos ajudar rumo a essa missão. Hoje nós temos aqui no estúdio novamente, com muito prazer, Camila Gurgel. Ela é nutricionista, professora de educação nutricional infantil, idealizadora da Nutrice Pratos Congelados Saudáveis, que funciona no restaurante Panela de Barro. Hoje, Camila Gurgel vai falar pra gente como fazer uma lancheira saudável. Camila, gratidão pela sua presença. Seja bem-vinda de novo ao nosso programa. Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui de novo. E foi ótimo porque a Camila já esteve aqui com a gente falando sobre a obesidade infantil. E o tema rendeu tanto, as pessoas foram tão solícitas, elas tiveram uma empatia tão grande com o tema que você foi obrigado a voltar. E pelo visto vai voltar muitas vezes. Gente, ela trouxe cada coisa aqui. Eu adoraria ser uma criança para ter essa lancheira funcional, essa lancheira saudável. Bom, vamos começar então. Antes nós vamos ter um bloco, né, onde você vai apresentar esses alimentos para nortear as mães, inclusive como montar, como fazer, como tornar isso mais atraente. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre esses alimentos funcionais geradores de saúde. Como é que funciona a ideia da lancheira saudável? Da lancheira inteligente? Então, Vande, eu acho que nós, né, como seres humanos, a gente sempre está fazendo escolhas, né, a todo momento. Então, será que eu tomo um refrigerante ou eu tomo um suco? Eu vou comer um pãozinho integral ou eu vou comer um pãozinho francês? Né? Eu acho que a gente não tem que ser radical, né, principalmente com as crianças, né? Mas é nos primeiros anos de vida de uma criança que são formados bons hábitos alimentares, que elas vão levar para a vida inteira. Então os pais, eles têm um papel muito importante, assim como as professoras também. Sim. Porque muitas vezes a criança passa mais tempo na escola do que em casa. Aquelas de período integral, por exemplo. Isso. Então, sabe, introduzir um pãozinho integral. A gente não tem que obrigar a criança a comer um pão integral, né? Porque também a criança nem precisa comer tanta fibra. Muitas vezes, se comer muita fibra como a gente, pode competir com alguns nutrientes, como cálcio, ferro. Mas eu acho que é legal apresentar, porque depois, né, quando esse serzinho vira um adulto, fala, pô, mas esse pão integral eu nunca experimentei, aí já cria uma barreira. Agora, se com naturalidade... O diferente é ruim, né? É ruim. O desconhecido é ruim. Nunca comi arroz integral, acho que eu não gosto, né? Mas, não, tipo, olha que bonitinho, agora tem até essas bisnaguinhas integrais, né? E mostrar, e sempre ter também uma linguagem lúdica com a criança. Né? Assim, eu sei porque eu sou mãe, eu tenho um filho de 6 anos e também sou professora de educação nutricional infantil. Sim. Então, assim, eu tenho muito contato com as crianças. Eu observo muitas vezes elas na hora do lanche. Então, quando elas abrem a lancheirinha, trocando com o outro, mostrando o que trouxe, né? Essa troca é saudável? Por exemplo, é montado um cardápio para uma criança específica, às vezes até com vistas à obesidade infantil. Sim. E aí, de repente, os amiguinhos começam a trocar as comidas. Como é que você vê esse aspecto? Eu acho que, antes de tudo, tem que ter, assim, regras na escola, que hoje em dia, assim,
ainda bem que a consciência já está muito melhor, né? Então, na maioria das escolas, elas proíbem levar refrigerante, salgadinho de saquinho, que é cheio de sódio, química, frituras. Então... já há uma orientação nesse sentido, para montar essa lancheira saudável. Exatamente. Né? Até para ter um incentivo, senão a criança vê, poxa, mas ele está tomando refrigerante, eu estou tomando suco. Então já tem uma igualdade, né? Isso é realidade ou assim, só as escolas realmente top de mercado que estão fazendo por uma questão de assessoria que elas recebem? Mas vamos falar aquela escola de bairro, de periferia, aquela que abre numa casa, né? Dá uma reformadinha na casa, pinta o Dumbo na frente ali e vamos abrir uma escola. É uma realidade também nessas escolas? Eu acho que está aumentando cada vez mais, né? Mas com certeza tem algumas ainda que não estão atentas a isso, né? Porque a obesidade infantil é um problema de saúde pública, né? Vem aumentando cada vez mais, então a gente precisa tomar cuidado. O sistema causal está ali, né? É onde começa. Com certeza. E assim, às vezes a gente fala, não, mas só hoje. Aí faz uma festa, hoje a gente vai no fast food e tal. Então a criança começa a gostar, né? E daqui a pouco, quando vê, assim, o só hoje vira um hábito. Entendi. Né? Que a criança vai levar e fala, poxa, mas eu tô acostumada com isso. Né? E quando vê, não consegue fazer diferente. E como é que funciona, como é que você vê as cantinas dentro das escolas? Porque às vezes, eu me lembro na época obviamente isso foram em outros tempos, mas eu me lembro que tinha cantina vendendo produtos industrializados, vendendo salgadinho, né? Vendendo coxinha. Como é que fica refrigerantes e sucos? De repente monta uma lancheira saudável, mas tem a cantina vendendo coisa ali. Hoje em dia tem algumas leis que já estão vigorando em alguns estados, em algumas cidades, que assim, cantina saudável, que é proibido fritura e refrigerante. Verdade? Sim, muito mas bom. assim... Estado de São Paulo, você tem informação? Não tenho, a gente pode pesquisar para ver como que tá. Eu sei que no Rio de Janeiro já funciona. Mas assim, algumas escolas que eu tenho visitado já tem assim, essas condições de não servir fritura. Apesar de ter a cantina, já é orientado nesse sentido. Exatamente. Ótimo. Mas eu acho que a orientação tem que vir da base, de casa. Sim. E também a gente não pode proibir. Né? Eu acho que tem que ter assim... um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Olha, filho, todos os dias também explicar, olha, isso é saudável, isso não é, o porquê. Então tá, mãe, mas eu quero porque meus amigos comem. Então tá, então vamos escolher um dia para você levar negociar o dinheiro e aí você vai comer o que você quiser, né? Mas os outros dias vai ser muito bom para você. E a criança, a gente precisa usar uma linguagem lúdica assim, olha, até quando são menorzinhos, porque os super-heróis, eles têm aqueles superpoderes. Por quê? Porque eles adoram comer verde. É espinafre do Popeye, né? Exatamente. Perfeito. As princesas, para as meninas, elas têm aqueles cabelos lindos e são inteligentes e tal, porque elas comem frutas. Vocês conhecem o Pernalongo, o coelhinho? Ele tá sempre com uma cenoura na mão. Ele é muito esperto. Né? Então, assim, a criança entra nesse mundo da fantasia, né? E no final, quando vê, ela está comendo. Perfeito. Né? Aliás, nós vamos falar também que é um personagem muito importante, é um elemento muito importante dentro desse processo, a capacitação dos pais e dos professores. Então, no próximo bloco, não sai daí, porque a Camila Gurgel volta para falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Até já.
Retornamos ao programa do Útil ao Agradável. Hoje nós recebemos Camila Gurgel, que está falando como fazer uma lancheira saudável. Então, Camila, a gente já estava abordando justamente a questão da capacitação de pais e professores, porque se for feito de forma unilateral, nós vamos ter aí talvez não uma eficiência na construção dessa lancheira saudável, dessa criança saudável, de hábitos saudáveis. A minha pergunta é, vamos começar primeiro com os pais. Como é que a gente deve se capacitar os pais? Os pais, logicamente, eles precisam ter um interesse, né? Eles têm acesso pela internet, livros, da importância de fazer uma educação nutricional com a criança, porque eu vejo até mesmo em consultório que é muito mais difícil reeducar do que educar. Sem dúvida. Né? Você inserir um hábito alimentar depois de um adulto que nunca teve contato com certo alimento é muito mais difícil. Então o pai precisa ficar atento. Né? E as escolas, até eu sou chamada em algumas escolas para dar palestras, né? Para ensinar, alertar os pais sobre alguns assuntos e ensinar assim, como introduzir, como lidar com certas situações que são um pouquinho complicadas na introdução de alimentos, ou como incentivar as crianças a experimentar, né, novos alimentos, enfim. Tá, quer dizer que a educação dos pais, também nós falamos no outro programa, né, de obesidade infantil, a educação dos filhos depende da educação dos pais também. Sim. Porque o pai monta uma lancheira saudável e vai comer num fast food, vai comer uma fritura, vai comer... Sim. Quer dizer, obrigatoriamente essa reeducação, ela é sistêmica, ela é familiar? Ou assim, dá para fazer só da criança? Eu acho que para ser efetiva tem que ser familiar. Tem que ser sistêmica. Né? Até certa idade dá para você comer um lanche, fast food e colocar um pratinho de sopa para sua criança, né? Mas de repente ela vai falar: mãe, não quero comer igual o seu. Por que eu tenho que comer isso e você comer isso? Né? Então o maior exemplo é uma mãe, um pai. Né? A criança se espelha, né? Com certeza ela vai querer ser igual, vai ser influenciada. Né? Então, poxa, meu filhinho tá ficando gordinho e tal, o que eu faço? Poxa, começa a reavaliar os seus hábitos, né? Que exemplo que a gente está passando. E que vai ser bom também, né? Com certeza. Vamos combinar. Essas dicas de lancheira saudável, né? Serve não só para criança, mas para a gente também. Sim. Né? Que lanchinho que a gente leva para fazer esses lanches intermediários? Porque a gente precisa tomar o desjejum, que é o café da manhã, ter um lanchinho nesse meio termo, né, entre o café da manhã e o almoço, depois um outro lanchinho e o jantar. A gente precisa fazer essas refeições. A cada 2 horas, mais ou menos, repor. 2, 3 horas, né, porque a gente precisa alimentar a nossa máquina, né, senão começa a dar pane. Dependendo do gasto, inclusive, porque algumas pessoas têm um gasto muito grande. Exemplo, os atletas, né, que tem a cada 2 horas eles chupam muita laranja, comem muita fruta, eles fazem uma reposição muito grande. Exatamente. Perfeito. Bom, aí capacitou os pais, a família, né, mamãe e papai resolveram dar uma brecha, né, nos engordurados e resolveram entrar na onda do filhote da alimentação saudável. Aí chega na escola, os pais vão trabalhar, o filhote chega na escola. Como é que fica as professoras? Porque assim, às vezes é feita uma assessoria pessoal, por exemplo. Um casal com 2 filhos recebe uma assessoria, você vai lá e presta uma assessoria pessoal. Mas aí esses 2 filhos vão para a escola onde não existe esse pensamento. Como é que funciona essa dissociação? Porque lá vai depender da professora. Dos hábitos da professora, inclusive. Como é que funciona, então, como é que você vê essa história? A falta de capacitação dos profissionais, é necessário essa capacitação? Como é que funciona? Com certeza. Às vezes nós, nutricionistas, né, a gente faz um cardápio super lindo para criança e tal, né? Ainda mais as que ficam período integral. Então a maior preocupação é da mãe, nossa, eu estou deixando meu filho o dia inteiro na escola, ele precisa comer, né? Tem que comer direitinho e tal. Eu sei que essa é uma grande preocupação. Então, assim, as escolas, elas precisam ter uma nutricionista que faça esse cardápio. Só que as donas de escolas particulares, ou até mesmo o governo, nas escolas públicas, eles precisam
ter essa consciência de capacitar quem está lá, o funcionário de ponta, por exemplo, a professora, né? Ou a pessoa que está tomando conta, que está oferecendo alimento para a criança. Sim. Né? Porque esse papel é muito importante. Né? Como oferecer, como estimular, né? De uma forma lúdica, sem fazer um estresse, obrigar a criança a comer, porque nesse momento já pode traumatizar a criança. Sim, aí vai ligar o alimento a uma coisa ruim, né? Exatamente. Aquele alimento é uma coisa ruim. Exatamente. Então, assim, até mesmo, às vezes, limpar os narizinhos, porque como uma criança vai comer com o nariz entupido? Não né? tem paladar, Exatamente. 70% do paladar está no olfato. Tem que estar atento a tudo isso. Ou a funcionária não gosta de beterraba, então ela já olha e fala, você vai querer essa beterraba? Não, entendi. Ela fala, não, deve ser horrível, não quero essa beterraba. Mas fala, gente, hoje tem beterraba, porque a beterraba faz muito bem para a saúde, sim, né? Sim. Todos os super-heróis comem. Então a criança fala, nossa, eu quero. Vocês vão crescer, ficar fortes, lindos, maravilhosos? Pronto. Mas vão querer comer. Claro, porque, e assim, o estímulo é positivo, né? Então, você falou uma coisa, tocou num assunto bem importante. A crença dos professores afeta muito esse sistema, então. Sim. Porque o professor tem que, no momento que ele se fantasia de professor, né, de que ele deixa de ser um ser humano comum e se fantasia de professor ou põe a roupa de super-herói do professor, as crenças do ser humano comum tem que ficar no armário também, né? Porque o professor, ele é o intérprete, ele vai sustentar toda uma estrutura de desenvolvimento da criança baseado em técnicas, né? Como psicólogo. O psicólogo não vai pôr as neuroses dele, o cara pessoalmente não vai pôr as neuroses dele no consultório. Ele vai ser um técnico ali dentro, ele vai exercer a sua competência pela qual ele estudou. Como é que você vê os professores nesse sentido? Eles estão preparados para separar o eu do profissional? Nesse sentido, na alimentação, foi o que você falou, olha, o professor não gosta de beterraba. E aí ele falou, olha, você vai querer essa coisa aqui? Sim, eu dou esse exemplo porque eu já observei em alguns lugares. Né? Então aí a gente entra, né, com todo um conhecimento de alertar que não pode ser assim, porque o professor, eu acho que é uma das profissões mais importantes, assim. Sim, é o que eu disse. É a coisa mais linda, perfeito. Né? Você está formando um serzinho, às vezes uma palavra que você fala, sabe, a criança vai levar para a vida inteira, né? Um hábito saudável que você coloca na vida daquele serzinho, pronto, sim, ela já vai se tornar um adulto saudável. É a responsabilidade pelo desenvolvimento. Isso, bom, lindo, né? Essa profissão é muito linda. E é perfeito. E assim, ainda há uma, né, Camila, ainda há uma dificuldade. Vocês vão ver no próximo bloco, nós vamos finalizar esse programa de uma forma deliciosa, porque a Camila Gurgel trouxe pra gente modelos de lancheira saudável, modelos lúdicos de como montar uma lancheira saudável. Não vai embora, daqui a pouquinho, mais programa do Útil ao Agradável. Voltamos com o programa do Útil ao Agradável. Hoje recebemos Camila Gurgel falando sobre o assunto como fazer uma lancheira saudável. E eu já estou aqui, gente, vocês não têm noção de
quanta coisa gostosa tem aqui. E o interessante é que os alimentos que tem aqui para essa lancheira saudável, incrível, assim, como se consegue fazer criar tanta coisa diferente a partir de alimentos praticamente corriqueiros, né, Camila? Sim, super simples, né? Prático. Super simples. Não, as mães vão adorar montar isso aqui. Eu vou adorar, ela não vai levar nada disso embora, gente. Eu vou comer tudo isso aqui depois, já vou almoçar aqui no estúdio. Muito bem, fala pra gente passo a passo. Primeiro eu percebi que você tem algumas lancheirinhas que são desenhadas, tem alimentos que têm formatos. Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, hoje em dia, esses utensílios são de super fácil acesso, né? Então, se você for nessas lojas que falam, R$1,99 sim. e tal, olha que bonitinho, olha. Um moranguinho, uma bola de futebol, eu vi uma roda, ótimo. Isso estimula a criança a comer? Sim, ela já olha e fala, ai, que bonitinho, o amigo olha que eu quero um igual e tal. Então ela já vai abrir e falar, que gostoso, né? A comida do super-herói que a gente estava falando, exatamente, né? Olha, o Homem-Aranha come essa comida, então ele fica forte, ok? Isso é importante para a criança. Perfeito. Né? Então, a apresentação é muito importante, fazer um prato colorido. Às vezes, meu filho não come salada, então põe um tomatinho de olhos, ou faz um alface, uma boquinha, um ovo, nariz, então, e conta uma história. Agora você vai comer a boquinha desse bicho. Sabe assim, a criança já fica mais feliz, entra numa brincadeira e come. Ok. Porque muitas vezes ela não quer nem experimentar, não é que ela não gosta. Sim. É a crença, né? A crença, eu não conheço, então é ruim. Isso. Okay. E muitas vezes, quando meu filho fala, mãe, mas eu não quero, eu falo, Lucas, mas você, outro dia, quando você era pequenininho, você comeu metade desse melão, você adorava, por isso que você cresceu e é tão inteligente hoje. É mesmo? Aí ele come e fala, nossa, é verdade, né? Perfeito, muito bom. Vamos lá, então fala pra gente sobre os alimentos. Pra gente fazer uma lancheira, né? Primeiro tem que pensar que esses lanchinhos são muito importantes, né? Muitas vezes a criança, que ela estuda pela manhã, a mãe sai tão correndo de casa que ela nem come um café da manhã em casa. Então esse lanchinho da manhã vai ser a primeira refeição, o que torna ainda mais importante. Entendi. Né? A gente sempre que não é o adequado, né? Não é o adequado, né? Mas o que eu sempre coloco numa lancheira? Eu acho que é importante colocar sempre uma fruta. Tá? Se não fruta, olha que bonitinho, aqui uma saladinha de fruta. Perfeito. Se você pegar frutas... Uma salada de fruta dentro do morango. Dentro do morango. Perfeito. Né? E aí você manda um garfinho embrulhado num guardanapo. Né? Tem algumas escolas, né, que tem a geladeirinha. Então aí você pode mandar alguns alimentos que precisam ser refrigerados. Outras não. Então aí você vai mandar uma banana, uma maçã. Algo que não vai estragar nesse período. Exatamente. Exatamente. Né? Se pegar também moranguinho, frutas nesse tamanho, pode pegar um canudinho e fazer um palitinho de frutas. Olha, né? que interessante. Fica muito legal também. Muito bom. Ou, olha que legal, hoje em dia vendem cenourinhas, olha o formato de ela é redonda. Muito legal. Ou aquelas cenourinhas baby, né? Então também já fica mais lúdico. Tem uma cenoura de bolinha, nossa, que legal. É cenoura? É cenoura. Mesmo. Mas ela foi é assim ou foi cortada assim? Ela foi cortada assim. Mas você já compra num saquinho. Já vem toda redondinha. Ótimo. Perfeito. Ou tomatinhos também. É o famoso tomate cereja, tomate cereja. Perfeito. Mas meu filho não vai comer isso. Outro dia a gente fez um piquenique saudável e cada um trouxe algumas coisas. 2 levaram esses tomatinhos, mas assim, 80% das crianças comeram, e aí eles brincam e tal, e comem. Perfeito. Na escola, ele virou quase uma balinha, né? Exatamente, e na escola é diferente. Quando um vê o outro comendo, ele já fala, que interessante, eu também quero. Perfeito. Né? Então, primeiro, a fruta ou um legume. Muito bom. Eu acho que tem que ter esse componente. Depois, eu já fiquei com vontade de comer, então já estimulou. Muito bom. Depois um carboidrato. Né? Então assim, vamos esquecer as bolachas recheadas. Né? Então olha que legal, essa é de banana com aveia.
Nossa. E é uma delícia. Então sempre fica atento nos rótulos. Tá. Se tem gordura trans, já não compra. A quantidade de sódio. Uma criança... A gente já falou sobre o sódio no outro programa. Uma criança tem que comer um mínimo de sódio. No máximo 1 grama e pouquinho. Tá. Então fica... Quer dizer, que aquela salsicha, lembra? Por dia já estourou o sódio, né? Aqueles bolinhos industrializados prontos. Eu até trouxe um aqui, porque às vezes a mãe fala, poxa, eu não consegui fazer bolo e tal. Eu tô no mercado e vou comprar. Então, olha aqui, esse é com açúcar mascavo, sabe? Ótimo. Tem farinha integral e é super gostoso. Eu já comi. Muito tá? bom. Pra experimentar. Muito bom. Então... Quer dizer, mesmo os industrializados têm aquele que é menos agressivo, vamos colocar dessa forma. Muito bom. Mas é muito gostoso fazer uma culinária com a criança. Sim. Olha esse bolinho eu fiz. Gente, o meu isso é filho. Olha, perfeito. do Mickey. Imagina um bolo do Mickey, perfeito. É um bolinho de aipim, né, de mandioca. Então você faz bolo de banana, de laranja, isso aqui você de faz limão. como? Com forma? Faz uma assadeira e aí tem essa forminha que você coloca. Bate assim, em cima e o alimento isso. sai lúdico. Tem de perfeito. estrelinha. Então, muito legal. Dá vontade de comer, é diferente de um bolo quadradinho e tal. Isso, aí ele chega e convencional. fala, gente, eu trouxe um bolo do Mickey que eu que fiz. Sabe? Perfeito, além da mais se ele marcar, se ele fizer junto. Muito, Ótimo. muito legal. Perfeito. Aqui a bisnaguinha, como eu falei que já tem integral. Ok. Essa daqui eu coloquei com geleia, que também é super energético para criança. Perfeito. Né, para ela correr, pular, brincar. A lancheirinha do Spider-Man. Esse aqui eu pus um pãozinho com queijo, alface e um peito de peru. E ficou bonita a apresentação, né? O jeito que você cortou também facilita para a criança, né? Na hora de ela pegar, dividir com o amiguinho, que vai ser natural que acaba fazendo. Exatamente, coloca um guardanapinho, ela come. Né? Então aqui já tem uma saladinha, um estímulo para ela comer salada. O queijo é a proteína, né? Okay. Podendo colocar um outro frio ou não, né? Não sempre embutidos, mas às vezes tudo bem. Okay. Aqui tem uma esfirrinha de carne que você pode colocar. Ela é assada, né? Assada. Perfeito. Né? Ela é assada, então a carne já é a proteína, pode ser com frango ou com ricota. Evita as frituras também. Isso é o mais próximo do salgadinho que a gente tem, né? Do convencional. E aí você pode comprar também, mas eu queria uma coisa mais natural. Alguns fornecedores que você conhece, né? Sim, perfeito. Ok. E depois as proteínas. Eu trouxe aqui um ovo. Fala, puxa. O que tem aqui? Aqui. Essa rodinha aqui que eu... Vamos ver. Pão de queijo. Pão de queijo. Que também é assado, as crianças adoram. Quer dizer, então, assim, eu trouxe. Já coloca elas mais dentro do mundo real, né? Isso, são coisas do mundo real. Porque isso. Que você pode fazer pão de queijo também. Perfeito. Perfeito. Né? Então aqui. Que ela vai cobrar muito. Mas o meu amiguinho come pão de queijo, come salgadinho. Tá, então você tem salgadinho aqui também. Isso. Perfeito. Né? Uma vez por semana, porque a criança também enjoa. Se você colocar todo dia a mesma coisa, mel demais enjoa até as abelhas. Eu já até sei o que vai ter aqui dentro. Perfeito. Né? E pensar na proteína. Então o ovo, né? Lógico, se tiver um lugar para colocar, assim, uma geladeirinha, é ótimo. Perfeito. Né? O ovo, ele é riquíssimo em proteínas e milhões de outros nutrientes. E a maneira como ele foi apresentado, olha que bonitinho. Vou fazer um ovo mexido também, eles adoram. Essa embalagem pode ir para micro-ondas. Essa embalagem, ela é feita até você quebra o ovo como se fosse um ovo frito de micro-ondas. Aí ele cozinha aqui. Ele cozinha bem legal. dentro. E formato de coração. O ovo sai no formato de coração. Muito jóia. Muito bom. Outra coisa também que eles gostam e muitos falam, mas eu nunca experimentei. Castanhas. Eu trouxe aqui castanha do Pará, nozes, castanha de caju. Mas criança come? Come. É altamente proteico, rico em vitamina E. Quer dizer, é deixar ela experimentar, né? Experimentar. E a castanha é uma delícia, né? Uma delícia, sabe? Uma porçãozinha proteica, ótimo. E tem que ter um líquido. Tá. Né? Então, assim, uma coisa pra gente fugir dos industrializados, porque esses sucos de caixinha tem muito açúcar, entre outras químicas. Entre outras coisas. Né? Então, assim, água de coco, que nem essa daqui é orgânica e tal, não tem açúcar e não tem conservantes. Ótimo. É prático, né? Eu preciso comprar uma coisa pronta. E ela assim, ela tá mais dentro do que nós consideramos como lancheira saudável. Ela pode ser encaixada dentro do processo. Okay. Agora, pra gente fugir desses suquinhos que são cheios de química e açúcar,
Olha uma ideia legal que eu faço. Eu, por exemplo, outro dia tinha uma promoção lá de goiaba, eu comprei um monte de goiaba sábado que eu tenho tempo, né? E eu fiz o suco e coloquei nas forminhas. Forminhas de gelo. Então eu acordo, né? Olha que rapidinho, pego lá do meu, depois eu passo por um saquinho, ponho e... Quantos cubinhos, para quantos ml tem aí? 200 ml? Mais ou menos 200 ml. Eu coloco 4 cubinhos. 4 cubinhos. Isso. Então vamos lá, 4 cubinhos para 200 ml. Exatamente. Perfeito. Mas põe água e deixa degelando. Se você for colocar, por exemplo, um maracujá, aí até pode pôr um açúcar, mas usa o açúcar mascavo. Mas já previamente, já faz ele nas forminhas. Já deixa prontinho. Prontinho. Não põe nada, só água, a criança chacoalha depois. Chacoalha e pronto. Perfeito. Né? E tem que ter a garrafinha d'água. Né? A gente precisa estimular as crianças a beberem água. Né? Perfeito. Bom, gente, Camila, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, mas nosso tempo está acabando. Então, assim, fica a referência da Camila Gurgel. Como nós dissemos, ela é professora de educação nutricional infantil e ela ministra palestras nas escolas ensinando pais e professores, a dupla capacitação, a montar lancheiras saudáveis. O nosso objetivo, Camila, assim, todas as referências, todos os contatos dela estão aí para você contratá-la e ter uma palestra, porque isso aqui é uma prévia de tudo que ela pode falar a respeito desses alimentos, é muito rápido. Então, nós temos assim, muita certeza de que todo esse agregado que ela trouxe para a gente hoje vai fazer com que nós possamos capacitar melhor pais e professores para construir uma sociedade mais saudável através dos pequenininhos, que são a nossa base. Então, fica aí a nossa reflexão da semana. Pais, filhos, copiam exemplos, não ouvem palavras. Muito grato pela presença de vocês. O programa do Útil ao Agradável volta na próxima semana com mais um tema que vai te interessar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito grato. Namastê.